Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos maiores, se não o maior desafio de qualquer negócio, o posicionamento de produto. A gente vai usar as ideias geniais do livro Obviously Awesome, da April Dunford, para finalmente descobrir como fazer os clientes entenderem de verdade, comprarem e, mais importante, se apaixonarem pelo que a gente vende. Essa pergunta, ela meio que assombra muita gente, não é verdade? A gente sabe que tem algo incrível nas mãos, mas por algum motivo, parece que o mercado simplesmente não percebe. Se essa história soa familiar, então essa análise é para quem está vivendo isso. Então vamos lá. Muitas vezes o que a gente pensa que é um problema lá em vendas ou talvez em marketing, na verdade é um problema de posicionamento. Vamos dar uma olhada nos sintomas mais comuns. Sabe aquele ciclo de vendas que nunca mais acaba? Ou perder negócio atrás de negócio para concorrência? Clientes que compram e logo em seguida desistem? Se essa é a rotina, a causa raiz pode não ser o produto, nem a equipe de vendas. Esses são, na verdade, os sinais clássicos de um posicionamento fraco. E a April Dunford define isso de uma forma perfeita. Ela diz que é como tentar correr com o vento muito forte batendo no rosto. Todo o esforço que a gente coloca em marketing, em vendas, acaba sendo minado desde o começo. Um bom posicionamento, por outro lado, simplesmente tira essa barreira da frente. Tá, mas então qual é a solução? A grande sacada do livro é justamente esta. Posicionamento não tem a ver com criar um slogan bonito ou uma mensagem de efeito. Tem a ver com definir o contexto certo para o produto. Pensa no contexto como se fosse o cenário de um filme, sabe? É ele que diz para o público como interpretar o que está acontecendo. Para um produto, o contexto diz aos clientes como eles devem pensar sobre aquilo, com o que devem comparar e, no fim das contas, por que aquilo é importante para eles. E essa história do Joshua Bell é fascinante. Estamos falando de um dos maiores violinistas do mundo, tocando um Stradivarius de milhões de dólares. E o resultado? Ele arrecadou só $32 em 45 minutos. A música dele, o produto, era de primeiríssima classe, mas no contexto de um músico de rua, o valor dele foi quase que completamente ignorado. E este exemplo ilustra de forma brilhante como essa mudança de contexto funciona para produtos. Se a gente chamar de bolo no palito, soa meio esquisito, quase um frankenbolo, né? Mas se a gente posiciona como um pirulito feito de bolo, ou seja, um cake pop, de repente, uau, faz todo o sentido. A inovação não está no produto em si, mas na forma como ele é enquadrado na nossa mente. É como disse a artista Marina Abramovic, o contexto é tudo. Um padeiro é um padeiro, mas se ele assa pão dentro de uma galeria de arte, ele vira um artista. Onde o produto é exibido na mente do cliente é o que determina o valor que ele tem. Agora, vamos ver onde muita gente acaba errando. É que muitos de nós fomos ensinados a usar uma ferramenta que, na prática, mais atrapalha do que ajuda. Quem aqui nunca viu um desses? A famosa declaração de posicionamento. Aquele modelo para preencher as lacunas, todo rígido. O problema é que esse exercício não ajuda a gente a descobrir as respostas. Ele só força a gente a encaixar as nossas suposições atuais numa frase que, convenhamos, soa bem estranho. E o ponto crucial é que essa abordagem é uma verdadeira furada. Ela não desafia as nossas suposições, não mostra um caminho a seguir e, no final do dia, o resultado é um parágrafo que ninguém da equipe de vendas ou de marketing realmente usa na prática. É um exercício que só gera um documento e não um entendimento real. Mas, felizmente, existe uma maneira bem melhor. A April Dunford propõe uma abordagem que se baseia em componentes. Ela basicamente desmonta o posicionamento em 5 peças que a gente pode analisar e depois reconstruir. E aqui está o mapa do tesouro. Em vez de uma frase toda engessada, a gente tem um fluxo. Cada componente se conecta com o anterior, criando uma lógica super sólida que simplesmente faz sentido. Vamos passar rapidinho por cada um deles. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é entender quais são as verdadeiras alternativas na cabeça do cliente. E atenção, não estamos falando só de concorrentes diretos, não. Muitas vezes a alternativa é usar uma planilha de Excel, ou contratar um estagiário, ou simplesmente não fazer nada. Ok, depois que a gente sabe com o que as pessoas nos comparam, aí sim, só aí, a gente pode listar o que nos torna diferentes. Quais são as características únicas em relação àquelas alternativas? Esse é o nosso molho secreto. Mas olha, ter atributos únicos não é o suficiente. É fundamental traduzir essas características em valor real, algo tangível, porque um cliente deveria se importar com o nosso molho secreto. E mais importante ainda, como a gente pode provar que esse valor existe.
A verdade é que o valor que a gente oferece não vai ser igualmente importante para todo mundo. O quarto componente, então, é identificar quem mais se beneficia com esse nosso valor único. Quem são essas pessoas? Onde podemos encontrá-las? E por último, em qual caixinha mental a gente coloca o nosso produto? Dizer que algo é um CRM ou um software de colaboração ativa um monte de suposições bem poderosas na mente do cliente. Escolher a categoria certa pode fazer todo o nosso valor único se tornar óbvio. Ok, eu sei, parece bastante coisa. Mas a beleza desse método é que ele tem um ponto de partida muito claro e prático. E aqui vem a parte que é contraintuitiva, mas é genial. O ponto de partida não são as nossas suposições internas, não. A chave para desvendar todo esse quebra-cabeça do posicionamento está naqueles clientes que já estão super satisfeitos. Essa citação resume tudo de verdade. Nossos melhores clientes já passaram por todo o processo de avaliação e chegaram à conclusão de que o nosso produto é incrível. Eles já fizeram o trabalho de posicionamento por nós, a gente só precisa saber ouvir o que eles têm a dizer. É isso. Ao conversar com eles, a gente vai descobrir o que eles usavam antes, qual foi a característica que os fez comprar e como eles descrevem o produto para um amigo. Todas as respostas de que a gente precisa estão lá. E assim, a gente termina com a pergunta para reflexão. Em vez de olhar para dentro, para o produto, que tal olhar para fora? Quem são as pessoas que já entenderam o que a gente faz? E por quê? A resposta para essa pergunta é o primeiro e o mais importante passo para criar um posicionamento que seja de fato, obviamente, incrível.